Viu, gente, com relação ao nosso trabalho sobre o Adolf Eichmann e tal, porque assim, eu passei o vídeo, eu passei texto, mas ainda assim vai ter aqueles caras que vão falar, ah, meu professor não explicou. Então eu estou colocando o vídeo aqui para explicar mais um pouquinho sobre quem foi esse cara que a Arte vai escrever no livro dela, publicado pela Companhia das Letras, chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E nesse livro, acho que uma coisa que tem que deixar clara para começar é quem que era o Eichmann. Quem que era esse personagem, que é essa filósofa que morreu em 1975, irá trabalhar. E primeiro, ela vai assistir, tá? Ela vai até Jerusalém assistir o julgamento deste carrasco, o julgamento deste militar que era nazista. Pensa em primeira coisa. Ele era alemão. Ele matava judeu. Onde ele vai ser julgado? Em Jerusalém, que seria como que a terra dos judeus. Estava refugiado na Argentina, foi capturado e foi julgado lá em Jerusalém. E uma coisa que tem que deixar clara é que o Eichmann tinha uma profissão. O trabalho do Eichmann era ser burocrata. E ser burocrata nada mais é do que aquele que assina papel. É aquele que... Quer ver um exemplo de um burocrata? Uma pessoa que trabalha no banco é um burocrata. Uma pessoa que trabalha num departamento do escritório é um burocrata. Ou seja, eu recebo um documento, olho esse documento, assino esse documento e passo para outra pessoa. Esse processo, ou seja, eu recebi algo, fiz algo e o processo continua, ou seja, eu sou uma parte do processo, isso é ser um burocrata. E Eichmann era um burocrata. E por ele ser um burocrata, ele vai dizer uma famosa frase que é: eu só cumpro ordens. O que isso nos conota? Conota a seguinte questão: se Eichmann só cumpria ordens, ele deve ou não deve ser condenado pela morte do judeu nos campos de concentração? Ele fazia parte de uma engrenagem. Ele fazia parte de um sistema de extermínio de pessoas, no caso de judeu. Ou seja, se não fosse o Eichmann, poderia ter sido eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um. Mas Eichmann é aquele que assume a função e trabalha magistralmente, ou seja, perfeitamente, para alegrar o seu chefe. E qual que era o seu trabalho? Assinar a documentação que mandava judeu para a morte. Essa era a profissão do Eichmann. Tá? E aí a Hannah Arendt vai dizer, de uma forma bem clara, que para entender Eichmann é necessário criar 3 teorias. A primeira é a teoria da engrenagem, a segunda é a teoria da culpa coletiva e a terceira é a teoria da consciência. Essas 3 teorias formam aquilo que a Arendt, que também foi judia, que teve que fugir na década de 30 para 40, da Alemanha por causa do nazismo. Então, ela cria essas 3 teorias para explicar o que fez Eichmann agir dessa maneira. Pense que que a Arendt não está tirando a culpa do Eichmann, tá? A Arendt não está defendendo o Eichmann, mas está dizendo que, olha, esse indivíduo, o Eichmann, poderia ser qualquer um de nós. Qualquer um pode ser Eichmann. Qualquer um pode fazer a função do Eichmann sem saber. Claro que Eichmann sabia o que ele estava fazendo. Mas, quer ver? Vamos chutar bem longe. Quando uma pessoa compra droga, o quanto de responsabilidade existe nesse dinheiro que ela fornece ao tráfico, na compra de uma arma que pode matar determinada pessoa? Percebe? Eu não me acho responsável pela morte que ocorreu ontem de um ladrão que estava com uma arma e matou para roubar um celular. Eu posso achar que eu não faça parte do crime. Mas se eu paro e penso, mas espera aí, vamos supor que eu usasse droga, vamos supor que eu subi no morro, que eu comprei a droga, esse dinheiro não pode ser revertido nesta arma. Percebam como que qualquer um pode ser um Eichmann, no sentido, qualquer um pode participar de um crime sem saber. Quando você vê uma pessoa roubando, sendo assaltada, você vira a cara, finge que não vê. Quando você participa de uma injustiça, você também não está sendo injusto,
Perceba, todos podem ser Eichmann. E por todos poderem ser Eichmann, entra numa questão que a Arendt vai trabalhar no texto, isso é importante, que ela fala Eichmann e a banalidade do mal. O que é essa banalidade do mal na Arendt? Banalidade do mal é diferente de lugar comum. Tudo que é banal é comum, tudo que é banal é trivial, é leviano. Não. Banal é uma coisa e lugar comum é outra. Quer ver um exemplo? Lugar comum seria, por exemplo, nós sairmos no sábado à noite para jantar. Isso é coisa comum, ou seja, né, acontece no comum da vida. Né? Final de semana parece que nos obriga a ter que sair de casa. Agora, banalidade é algo que não é comum, mas por acontecer diversas vezes torna-se comum. Ocupa o lugar do comum. Hoje em dia está ficando cada vez mais banal o assassinato, né, o homicídio. Então, mais um que morreu. Normal no Brasil matar pessoas. A violência aqui no Brasil. Percebam, não é comum a morte. Não é comum o assassinato. Mas por ter sido uma ação que ocorreu diversas vezes, aquele ato que não era comum passa a ser comum. E por passar a ser comum se torna banal. A banalização do amor. O que é a banalização do amor? A gente vai pensar. Não é mais amor, é outra coisa. Ou seja, tanto faz, tanto fez. Ou seja, beija aqui, beija lá. Conheço você hoje, amanhã estou publicando no Face que meu melhor amigo, eu te amo. Isso é banalizar. Não é comum. Mas por ter acontecido diversas vezes, ou por não ter tido experimentado um trato certo para determinada coisa, aquilo se torna comum. Então, isto é a banalidade do mal. Para Arendt, Eichmann fazia parte de uma banalidade do mal. Dentro da Segunda Guerra Mundial, era normal, comum, matar judeu. Não quer dizer que seja certo, não quer dizer que seja válido. Mas a questão é que, como matar judeu era quase como uma lei, pode-se matar, né, o decálogo, não matarás, torna-se matar, ou seja, ele inverte o decálogo, ou seja, você pode e deve matar. Então, mataram um judeu aqui? Tá. Mataram 10 mil judeus lá? Tá. Percebe? A morte não é comum, mas por ocorrer de diversas maneiras, como foi no caso dos judeus, ela se torna comum, ela entra naquilo que é trivial, cotidiano e tudo mais. E aí, é importante nós lembrarmos sobre esse caso do Eichmann, e pense que depois, né, vocês vão criar uma defesa ou não do Eichmann. Ou seja, não, ele está certo de ter sido condenado à morte por isso. Ou, não, ele não está certo de ser condenado à morte por causa disso. Eu estou falando aqui apenas para levantar argumentos para o texto que vocês vão me entregar. E aí a primeira teoria que a Arendt levanta de 3 é a seguinte. É a teoria da peça da engrenagem. Que teoria é esta, ou melhor, como que a gente explica essa teoria que a Arendt propõe? É que o Eichmann fazia parte de uma máquina de matar. O Eichmann fazia parte de um processo que levava o judeu à morte. E por ser engrenagem, por ser peça, qualquer um poderia fazer o papel. Pensa lá, aquela clássica ideia de engrenagem, sabe? Um dente entrando no outro e aquilo fazendo girar as rodanas e assim funcionar um determinado maquinário. Eichmann seria uma peça dessa rondana que leva à morte, que era utilizada. Quando a peça não funciona, a gente tira a peça e coloca outra peça e aquilo funciona. Era essa a concepção que a Arendt levanta. Quando ela vai analisar o Eichmann, ela fala assim, esse cara, essa pessoa, esse indivíduo, era uma peça, ou seja, era uma parte que recebia lá a documentação, ou seja, 30 mil judeus para a morte, tudo bem. Assinava lá 30 mil judeus para a morte. Se não fosse ele, ia ser outro. E se não fosse o outro, ia ser o outro e o outro. Percebam que o Eichmann cumpriu um papel de burocrata. Né? Ele ficava sentado numa mesinha. E aí quando perguntam para ele, você matou alguém? Não, eu nunca matei ninguém. Eu apenas, isso o Eichmann falando no depoimento dele,
como está no filme, vocês podem ver. Eu assinava a documentação que levava as pessoas à morte. Mas eu não ligava a máquina de gás, eu não atirava, eu não dirigia o trem, eu não capturava, eu apenas, segundo o Eichmann, tá bom? Assinava a documentação que falava, pode mandar 30 mil para a morte, ou pode levar 50 mil para a morte. E ele vai dizer justamente isso, desarte, cito ela. Portanto, se a pergunta, você, fulano de tal, indivíduo com nome, data e local de nascimento, identificável, ou seja, possui uma identidade, e por essa razão não descartável, cometeu o crime de que é acusado e por que o cometeu? Ou seja, essa pergunta é feita para o Eichmann. Adolf Eichmann, idade tal, mora tal, na rua tal. Né? Você está sendo acusado de tal crime. E a resposta dele é a seguinte: não fui eu quem cometeu o crime, mas o sistema no qual eu era um dente da engrenagem. Percebam? E é o Eichmann se defendendo aqui, ou seja, gente, não dependia de mim. Se eu não assinasse, ou eu ia ser morto pelo Hitler, ou ia me colocar em outra divisão e colocar outro no meu lugar. Eu apenas cumpri o meu papel, eu assinava a documentação. Mas ele sabia, tá? Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia aquilo que ele estava assinando. Só que é aquilo, né? Tá, eu estou assinando porque eu tenho que assinar, é meu trabalho, é minha função. Então essa é a teoria da engrenagem que a Arendt usa para explicar o Eichmann. Segunda teoria é a da culpa coletiva. E o que é a culpa coletiva? Pensem comigo. O Hitler só sobe no poder porque a sociedade alemã quis que ele subisse no poder. Hitler não sobe no poder assim do nada. A sociedade alemã votou nele. A sociedade alemã quis ele. E aí a gente vai criar a teoria da culpa coletiva, que é a seguinte: onde todos são culpados, ninguém é julgado. Como que você pode julgar uma sociedade por determinado crime? E aí entra um pouco do direito, né? Crime só se realiza ou só é punido individualmente. Foi 10 pessoas que espancou tal pessoa. Tá, mas o julgamento será de 1, 2, 3, dos 10. Não será os 10 frente à justiça, mas cada um frente à justiça. É um pouco a ideia aqui, a gente entra um pouco no direito religioso, talvez. Quando você morrer, você vai para o céu e será julgado o quê? Individualmente. A justiça segue o mesmo padrão, ou seja, você é julgado individualmente. E na teoria da culpa coletiva da Arendt, ela fala que a sociedade alemã não pode ser condenada por não ter feito nada contra os judeus e, mais ainda, por ter eleito o Hitler, ter escolhido o Hitler como líder. Quem que você vai julgar numa sociedade, sei lá, de 10 milhões de alemães? Quem vai ser o condenado? Precisa escolher um. Um tem que tomar dor. Um tem que ser o bode expiatório da história. Por isso que a Arendt fala, onde todos são culpados, ninguém é julgado. Por quê? Não tem como julgar. Pensa numa manifestação, tem lá 200 pessoas correndo, quebrando um banco. Quem que vai ser condenado ali? Não dá para condenar ninguém, a não ser, claro, que eu pegue um, que eu pegue 2, 3, ou que eu pegue logo os 100, os 200, 300 ali e julgue um por um. Mas eu não posso falar assim, eu vou julgar os 300, vou julgar os 100. Isso não tem como. Porque o direito é o quê? É individual. E essa é a teoria que a Arendt trabalha no seu segundo momento. Ou seja, Eichmann, além de fazer parte de uma engrenagem, que é a teoria da engrenagem, ele também participava da teoria da culpa coletiva. Todos eles são culpados. Tá? Desde o cara que prendeu lá o judeu, até o cara que abriu a câmara de gás, todos eles devem ser condenados, mas só o Eichmann é escolhido. Só ele é o bode expiatório. E ao ponto disso é tão claro que a Arendt vai chamar o Eichmann de palhaço. Olha o que ela fala. Todo mundo percebia que este homem não era um monstro, mas era difícil não desconfiar que fosse um palhaço. Por que um palhaço? Porque ele era normal, porque ele era comum. Ele era pai de família, casado, tinha filhos, vivia sua vida mediocremente, ou seja, não tinha nada de
de demoníaco nele, de raivoso, de aquele estereótipo de maldade, sabe? Não tinha nada de bandido nele. Ele era uma pessoa comum. E a gente vive isso, gente, hoje em dia. O que é, por exemplo, o caso da Suzanne von Richthofen? O que é o caso Nardoni? Pessoas normais que trabalhavam, tudo de repente, num súbito, faz determinada ação, colocam para fora determinado sentimento. É o homem comum. Na arte vê o Eichmann como, gente, ele é um palhaço, ou seja, ele é mais um. Ele é um cidadão, ele é um alemão. Ele não é um monstro. Não tem demônio nele. Pelo contrário. E aí vai entrar a terceira teoria, que é a teoria da consciência. Ele não tem consciência. E o que é não ter consciência em Arendt? É justamente não ter a capacidade de conversar consigo mesmo, e a gente remonta lá a Platão, né, a questão do diálogo com o eu mesmo. E ele, em nenhum momento ele se pergunta se o que ele faz é errado. Em nenhum momento ele se pergunta quais são vamos dizer assim, os respaldos ou o que isso está levando. Né? Esse documento que eu estou assinando aqui está matando 50 mil judeus, mas será que eu devo mesmo matar? Será que judeu não é gente? Em nenhum momento ele passa pelo processo da consciência. E aí vai entrar um dado que é interessante, que é o seguinte: não era crime matar judeu durante o período nazista. Se não era crime matar judeu durante o período nazista, pode surgir uma questão aqui. Então, como ele vai ser condenado por um crime que não era crime? Esse livro já ainda para ser estudado pelo direito, e deve ser, acho que acredito que seja, estudado pelo direito. Porque ele abre precedentes e brechas para grandes discussões acerca da justiça, do que é certo e do que é errado. Então, mais esse agravante, ou seja, aquilo que o Eichmann fazia não era crime. Porque não era errado você matar judeu. Por quê? Porque judeu não era ninguém. Era banal. Talvez nem banal o judeu fosse. Talvez o judeu fosse comum. Fosse culpado por todas as mazelas e atrocidades do mundo, por isso deveria morrer. Essa é a teoria da Arendt. Teoria da engrenagem. O Eichmann fazia parte do processo. Teoria da culpa coletiva, porque como que você vai julgar uma sociedade inteira? Então você não pode, você tem que julgar um ou outro. E a teoria da consciência, ou seja, o Eichmann sabia o que estava fazendo? O Eichmann tinha prazer no que estava fazendo, no sentido sarcástico, no sentido quase que sadomasoquista, ou seja, ele tinha prazer pelo sofrimento do outro. Ao mesmo tempo ele era um grande pai de família, ao mesmo tempo ele era um cidadão comum, trivial. Aí está o Eichmann. E em cima dessas considerações do filme e do texto, é simples, né? Numa folha, defender ou condenar o Eichmann, utilizando as teorias da Arendt e também formulando sua própria ideia. Acho que seria interessante também sair um pouco do texto, né? Refletir um pouco sobre a vida em si. A banalidade do mal hoje, ou seja, a violência que acontece, que está ficando natural, por exemplo, filho matar mãe, ou mãe matar filho. Isso até virou normal. Como também a parte aqui, que eu acho importante refletir, de onde nós trabalhamos esse bimestre passado, mas dá para trabalhar ainda nesse texto. O mal. Por que as pessoas fazem o mal? Pessoa comum, que é pai, que é mãe, de repente vai e mata um filho. De repente vai, sai na rua e sequestra, estupra, e no outro dia está lá normal, de gravata, trabalhando no banco, sei lá. É isso que eu espero das reflexões. Tá?